Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos pedir para o nosso amigo Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão. Mais uma vez, Mestre amado, estamos aqui, reunidos em Teu nome, para mais um aprendizado dessas obras que nos mostra os verdadeiros caminhos que temos que seguir, mostra os erros que já tivemos e onde podemos corrigir. É com grande amor, Senhor, que aprendemos todos esses ensinamentos para podermos seguir os Teus passos. Passos esses que há tanto tempo nos afastamos. Obrigado, Pai, por mandar Allan Kardec guiar-nos através das suas obras, pois é muito importante para nós aprendermos o que é certo, para onde vamos, o que temos que fazer para se melhorar. E assim, só temos que agradecer. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. E fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Tarcísio. Hoje nosso irmão Augusto não pôde se fazer presente, mas o Tarcísio vai emprestar sua voz para o senhor Clarencio. Mas antes vamos nós pedir para a nossa Mita dar uma recapitulação. Mita, conta pra gente. O Júlio estava nas vagas da morte, né, por Krupp. O Mário Silva foi atender e ele jogou pensamentos deletérios, né? E quando o Júlio desencarnou, ele mesmo já ficou com um sentimento de culpa, né? Com isso, se julgando que ele tinha assassinado a criança. E quando eles voltam para o mundo, lá para a colônia, o Hilário, o Clarencio e o André Luiz, o Clarencio está explicando para eles que agora o Júlio, ele estava mais tranquilo nos braços da Odília, porque agora ele tinha se reajustado com a lei. Ele teve aquelas 2 reencarnações breves só para refazer, equilibrar o psiquismo e refazer o caminho que ele tinha desfeito pelo assassinato, pelo suicídio, né? E agora ele está voltando, ele está explicando o porquê do que aconteceu com o Júlio. Vamos nós continuar aprendendo com o senhor Clarencio. No meu é a página 229. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando o nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com acesso às esferas divinas. Suspira pelo reencontro com os amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representa, em verdade, para nós, alguns decênios de renunciação na terra, em confronto com a excelsitude nos séculos de felicidade, em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor? Que é isso que a gente esquece, né? Se for para a gente lutar, passar por situações difíceis aqui na Terra, mas o que representa isso frente à nossa evolução, frente até planetas que nós poderemos ir, frente a encontrar os nossos amores que já antecederam, que estão muito mais evoluídos que nós? É por isso que eles falam que nós vivemos na Terra e nos iludimos com a Terra. Obtemperou André Luiz, né? Lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Ah, se os homens percebessem, Objetou Clarencio, otimista. Entenderão algum dia. Todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará, feliz, o concurso da dor. O embrião do Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade,
e o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. É necessário tempo, né? Um dia todos irão aprender. Depois de 1 minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos duvidar que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Olha só aqui, ó. Vamos voltar então ao caso de Júlio, né? Não podemos esquecer que milhares de inteligência entre o nascer e o desencarnar, né? O berço e o túmulo, estão sempre procurando a própria recuperação. Todos nós, a gente reencarnou para melhorar, buscando a nossa própria recuperação. Aí ele diz, à medida que se nos aclara a consciência e nos engrandece a noção de responsabilidade, né? Aclarar a consciência e ter noção de responsabilidade, nós reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço que é intransferível. Não tem como eu transferir para o Tarcísio. Tarcísio evolui para mim, Tarcísio? Ou o Tarcísio dizer, deixa que eu faça e eu passo os créditos para você. Não existe isso. A evolução ela é individual e ela é intransferível. Tu pode amar de paixão teu filho e tua filha. As tuas conquistas são tuas e as conquistas delas são dela. Não tem. O máximo que a gente pode fazer é interceder pedindo que Deus ajude. Mas o grau de evolução vai permanecer o mesmo. Devemos a nós mesmos. A gente sempre pergunta assim, se eu desencarnar hoje, para onde eu vou? Aí você olha para aquela pessoa que você muito ama e diz assim, se essa pessoa desencarnar hoje, para onde vai? Que é para a gente ter a noção e até nos preparar. Então, às vezes, nós devemos preparar os nossos filhos, não é só para a vida, não. É para a morte. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. A responsabilidade é o quê? É nossa. Disse Hilário pensativo. Vou pedir para a Mita fazer a voz do Hilário. Importante observar como a vida reclama, no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra um com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro e Zumira após indispor-se com Silva. Completou Clarencio. E agora reabilita-se com o auxílio de Zumira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural que seja assim. Claro, se eu prejudiquei, eu vou ter que ajudar a pessoa a se restabelecer de novo. Às vezes a gente recebe um filho, uma filha numa condição tão dolorosa, numa situação tão difícil, quase sempre nós fomos parceiros nisso. Quase sempre nós fomos responsáveis em colocar a pessoa naquela situação e hoje a gente tem que tratar da pessoa que nós jogamos num buraco, vamos dizer assim, né? Indagou o André Luiz. Aí vai ser a nossa Carla fazendo André Luiz. Mas, Júlio, antes de tornar ao mundo, por intermédio do nosso amigo ferroviário, onde estaria? Vamos ver a resposta. Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria.
Olha só, como é que ele fala aqui da condição do suicida, no caso aqui do próprio Julinho. Então, eliminou o corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal. Ele se matou por quê? Ciúmes de você, né? Sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado. Então, a gente não pode, gente, achar que é assim... faltava 30 anos para ele desencarnar, ele vai passar 30 anos sofrendo no mundo espiritual. Não existe esse cálculo, tá? Cada caso é um caso. Agora, mas por que ele reencarnou 2 vezes como criança? Para tratar o psiquismo dele. Porque, olha o que ele diz aqui, ó. Sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, né? Amargando nos círculos vizinhos da terra, permaneceu aqui. Nos círculos vizinhos, as torturas do envenenamento, a se lhe repetir, olha aqui, a se lhe repetirem no campo mental. Então, mentalmente, aquilo estava constantemente o sofrimento dele do suicídio. Todo o tempo ele estava vendo o suicídio. E detalhe, não é uma coisa assim, é só na tua mente. A mente é a realidade. É constante, né? É constante, você está sofrendo, você está vendo, você está vivendo tudo aquilo. É uma eternidade, né? É uma eternidade. É um sofrimento eterno mesmo. E ele diz assim, a morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas, que Deus é muito compassivo com nós, né? Que nos governam, constranger, se tu quer ir, não, vai. Constrange o espírito que a provoca, né? A lei, porque ele provocou a lei. Eu não quero viver mais e pronto, estou saindo. A dilatada purgação, ele acaba provocando a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo. Não vou enganar o tempo aqui, vou trair o tempo, eu não quero mais. Trair o tempo, legal, né? A existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo. Todos nós temos um time, um tempo para viver aqui, né? Que nos compete esgotar em trabalho justo. E ele diz que quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, nós vamos arcar com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Tremendo desequilíbrio no corpo físico. Pergunta André Luiz. Sofreria, porém, a sós? Informou o instrutor. Nem sempre. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Olha, legal, né? Ele pergunta, ele estava sofrendo ali sozinho, uma vez que era o pensamento dele. Aí ele diz que nem sempre ele estava sozinho. Quando se achava em martirizada solidão, nem sempre ele estava só. Ele via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Então, onde ele tomou veneno, dentro do quarto, dentro da sala, ele ali ficava preso naquele ambiente. Aonde o pensamento dele estava, ele estava ali aprisionado. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou Clarencio. Os pensamentos dele se alimentavam da atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração e, efetivamente, todos nos imantamos em espírito as pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Olha, na cabeça dele, quem é que ele pensava? Zulmira, Amaro e Silva. Quem são esses agora? Os pais dele. Os pais. Os pais e para socorrer. Então aí a gente percebe, por isso que a gente diz, o amor une e o ódio aprisiona. E quando, no começo do livro, o Amaro, na vida espiritual, encontrou o Júlio emaranhado com a Zulmira, no mundo espiritual, e prometeu que ia ajudá-los. André. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? Clarencio. Partilhava-lhes a vida simplesmente, e a vida em qualquer setor de luta é invariável.
Entretanto, por detestar Amaro, mas profundamente pesava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais e, ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio. Ele afligia a mente dele, exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo. Então, ou seja, o Júlio se tornou obsessor dele no mundo espiritual, mesmo sendo suicida. Depois, o Amaro reencarnou, o ferroviário, né? Reencarnou, e Julinho continuou como obsessor dele, né? Você é responsável, e acabou vindo como o quê? Filhinho. Então lembra isso, o amor une e o ódio aprisiona. Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhara para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia-lhe a união com o amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Você foi responsável pela minha desgraça, agora me dá uma nova oportunidade para eu nascer. Me aceite como um pai. É por isso que a gente diz, os nossos filhos muitas vezes são as encrencas do passado. Muitas vezes a gente tem que devolver aquilo que nós tiramos, né? Muito legal. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu. E é por isso que a gente sempre diz, não arrume encrenca com ninguém. Presta atenção, o problema desse povo aí, tudo é traição, é sexo, é prazer, sensualidade, enrolou todo mundo. Olha a confusão que está aí. Então, quando você, como ele fala aqui de relação, quando você se interfere na vida de um casal e que esse casal acaba separando por sua responsabilidade, o dano que ocasionar ao outro, você vai ter que responder. Então vamos dizer que o outro é a outra, no caso aqui, olha, o rapaz cometeu suicídio. Olha aí como o Amaro está todo enrolado. Então tem gente que começa suicídio, tem gente que entra em depressão, tem gente que se prostitui, depois fica com tanta raiva do parceiro e da parceira e acaba se prostituindo, se entregando para tudo, acabando com a vida da pessoa. E às vezes tira a vida para poder agredir o outro. Sim, comete o suicídio. E queira ou não queira, se eu interferir nessa relação, eu me torno responsável por isso. Ou seja, futuros filhos problemáticos. E como Cristo falou, reconcilia-te com o teu inimigo antes que desencarne. Enquanto estás a caminho, esse caminho é o processo da reencarnação inteira. Ou seja, reconcilia-te, vai vir como filho. Pois é. Que a gente vai te segurar no colo e vai ser a pessoa que a gente mais ama, né? Impressionante, não é verdade? Bora mais um pouquinho. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu. Entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Olha aí, então, ao que deve e aquele que é o credor, né? Aquele que vai receber. Entre esses dois há sempre um fio espiritual do compromisso. Do compromisso. Tia, o que nós temos que entender, meus irmãos, é que nós passamos por provas. E muitas vezes a gente mete a mão em verdadeira casa de caba, né? Você sabe que aquilo é uma casa de caba que vai te maltratar, vai te ferrar, e você mete-lhe a mão ali dentro. Não estava na programação. É o uso indevido do teu livre arbítrio. Mas os sofrimentos que nos batem à porta, por mais que não tenha sido programado pela misericórdia divina, que a gente possa se fortalecer. Se o seu parceiro, se a sua parceira não foi fiel a você, continue sua vida, não é você que vai ter que responder por isso, é o outro. Não vá parar a sua vida por causa disso, não se abandone. Minha mãe tinha uma frase, ela dizia, minha filha, dos outros a gente gosta, da gente a gente ama. Mas ela estava falando em relação à vida realmente de casal, né? Que muitas vezes tem mulheres
que se entregam, ou homens que se entregam a uma relação ao ponto de se matarem se o outro for. O que é isso? Cadê o auto-amor, a autovalorização? Se o outro não soube te valorizar, valoriza-te. Como ser humano, como pessoa, como filho de Deus. Então continue sua vida e veja disso uma prova. Que o Julinho poderia ter feito. Se o Julinho tivesse feito disso uma prova, ele teria dado um bom passo na evolução dele. Então o que ele fez? Foi se matar. Olha o tronco que ele arrumou por causa da Lina. Lina, olha uma coisa dessa. A Lina Flores, né? E o que é Lina, né? O que é, gente? Então são coisas assim que a gente diz assim, gente, vamos valorizar mais a alma, o espírito que eu sou. Uma encarnação é só uma hora, né? Pra que perder? Quanto tempo esse povo está enrolado nisso, gente? A gente faz muita besteira, né? Besteira mesmo, é coisa de criança. Ponderou André com o objetivo de estudo, né? Não é curiosidade, é estudo mesmo. Vamos lá. Amaro teria tido, dessa forma, uma juventude algo conturbada. Vamos ver a resposta. Essas perseguições do Júlio. O Júlio estava como obsessor. Quero nascer. Obsessor? Sim, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos, na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário que lhe pedia o retorno ao mundo e, ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que lhe reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, uma vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Lembrou André Luiz respeitoso. Esse ponto de nossa conversação faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na Terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionados por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como se fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem, depois, com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se podem fugir. Porque você sob pressão, você pega qualquer boia que aparece na tua vida, né? Vai fazendo, vai embora, quero nascer, ai, tá bom, vai aqui mesmo. E depois a gente fica numa situação complicada, né? Confirmou o ministro, né? Vamos ouvir. Sim, grande número de paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado, com requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. A inquietação afetiva, preciso casar. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Então, mesmo, se você está sofrendo, desesperado, doido para casar, você pode estar sobre uma ação espiritual realmente, alguma obsessão de algum inimigo que quer nascer de qualquer jeito. E você fica nessa agonia aí. É para acabar, né?
Refletindo as lutas da alma, a tirar das experiências da vida com tantos enigmas a solver, acudiu-me à lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. Inquiriu André. E os anjos da guarda? Diante da surpresa que assomou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente. Perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? É porque ele ficou numa situação... Cadê os anjos do Amaro, coitado? Como foi isso? Tadinho, né? Clarence encarou-me admirado e sentenciou. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do Espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Vamos aqui, vamos entender, né? Os nossos anjos de guarda encontram-se em todas as esferas. Estão. Contudo, porém, entretanto, todavia, é indispensável tecer algumas considerações sobre esse assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Não é essa encarnação, não. Já conhece a gente, ó. Como diz o povo, farretendo, né? Farretendo. Desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem, ação e reação, que é a lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, eles não interferem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais, está um entrelaçado com o outro. Essa cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ou seja, eles interferem? Está todo mundo interligado? Junto e misturado. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente e torvo, de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios, especializado na garantia do bem de todos, para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem? Então, quando a gente fala em anjo da guarda, tu pensa ele do teu lado, olhando para ti? Oi? Oi? Tô aqui. Oi? Tô aqui. Tu tá lá no banheiro e tá lá sentado, lá de fora. Não cabe, né, gente? Lembra que quanto mais evoluído o espírito, mais a sua capacidade de irradiação. De onde está, eles irradiam o pensamento deles. Perguntou André Luiz. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos da guarda não vivem conosco? Asseverou o benfeitor. Não digo isso. Porque vive conosco, ele está achando que tem que viver o quê? Coladinho. E com graça aduziu.
O sol está com o verme, amparando-o na furna a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Pronto, pronto, comparação. né? Cenas do próximo capítulo, vamos parar aí. Olha, adorei isso, pronto, adorei isso, né? Vamos destacar bem isso, né? O sol está com verme? Está. O verme está com sol? Não. Porque é o sol que se direciona a ele. Muito legal, né? Muito bom. O sol está com o verme amparando. E ele fez uma comparação, né? Na furna, o verme, né? A milhões e milhões de quilômetros. Porque lembra do processo da visão dupla? Que você está aqui, você enxerga longe, não é verdade? Então, o que a gente precisa receber deles não é o toque, gente. É o pensamento. E o pensamento, ele irradia. Agora, quem precisa estar perto, gente, é espírito da terceira ordem. Ele não consegue irradiar, então ele tem que estar colado, acoplado na gente. Quando está acoplado, só dá trabalho, E né? ele fala aqui, para que ficar aquele ministro, né? Um ministro tão sábio para ficar no destino de um só homem? Imagina. Quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas. E necessitado de quê? De severas lições da vida. Então, essa vida do Amaro, por exemplo, ele precisava, né? Mas Para é tão resgatar. bonitinha aquela imagem de a gente e aquele anjo atrás de nós, né? É tão protetor. É verdade, é Gostosa. Meninas, algum comentário? Pergunta? Até o Clarice assustou com a pergunta, né? Que legal, gente. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A evolução, ela é individual e ela é intransferível. As tuas conquistas são tuas, não tem. O máximo que a gente pode fazer é interceder pedindo que Deus ajude. Mas o grau de evolução vai permanecer o mesmo. E é por isso que a gente sempre diz, não arrume encrenca com ninguém. E queira ou não queira, se eu interferir nessa relação, eu me torno responsável por isso. Ou seja, futuros filhos problemáticos. Nós temos que entender, meus irmãos, é que nós passamos por provas. E muitas vezes a gente mete a mão em verdadeira casa de caba. Você sabe que aquilo é uma casa de caba que vai te maltratar, vai te ferrar, e você mete-lhe a mão ali dentro. Não estava na programação. É o uso indevido do teu livre-arbítrio. Mas os sofrimentos que nos batem à porta, por mais que não tenha sido programado pela misericórdia divina, que a gente possa se fortalecer. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Te agradecemos, Senhor Jesus, essas aulas de hoje, esse estudo, essa oportunidade que Tu nos concede. E hoje chegamos a conhecer aqueles animais tão distantes, milhões e milhões de anos atrás, já princípios inteligentes, navegando nesse mundo para aprender. E esperamos que possamos também aprender nesses momentos, com essas lições, esse louvar o nosso sofrimento, sabendo que ele é para nos engrandecer, para nos educar e não desdenhar e pedir alívio tão imediato. Ajuda-nos a compreender os nossos sofrimentos, sabendo que são luzes também para o nosso caminho e que com a Tua misericórdia, a Tua bondade, a misericórdia da Mãe Celeste, que possamos caminhar firmes, com ânimo, sabendo que as lutas são para nos engrandecer e para nos dignificar. Que essas aulas, essas lições realmente não saiam de nosso coração, dos nossos sentimentos, para nas horas mais difíceis, no caminhar do dia a dia, lembrarmos que Tu estás sempre conosco, nos guiando e nos iluminando. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.